Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para nossa revisão de história? Lembra que a prof comentou lá na aula passada que hoje faríamos uma revisão de todo o conteúdo? Pois então, hoje vamos revisar nosso conteúdo de história, que é sobre o município, viver e conviver no campo e na cidade. Galerinha, o que a prof quer dizer é o seguinte: não precisa se preocupar em copiar essa parte do texto aí que a professora vai falar para vocês, porque esse vai ser enviado em PDF para você imprimir e colar no seu caderno. Você só vai copiar no caderno a parte das atividades, ok? Então, pode assistir a revisão aí despreocupado, só prestando atenção que na hora que for para copiar, a prof avisa, beleza? E também a prof vai mandar o PDF com tudo certinho do que é para vocês copiarem, para vocês não ficarem pausando o vídeo. Então, ó, presta atenção aí com tranquilidade na revisão, para depois focar aí em copiar e fazer as atividades, ok? Então, vamos lá. Vocês viram, né, que anteriormente a gente estudou como é que as cidades surgiram. Lembra que a gente viu que as cidades surgiam lá no começo, perto dos rios, e como tudo acontecia. E a gente viu também que tem uma diversidade de cidades, tem muitas cidades, né? E que ainda temos as diferenças entre os espaços públicos e privados. Então, tudo isso a gente viu onde? Lá no nosso primeiro bimestre, lembra? Agora, né, a gente estudou, né, e vai continuar estudando o município, o que é um município e como ele está organizado. Bom, na maioria dos municípios brasileiros, há espaço urbano, ou seja, a cidade, e o espaço rural, onde existem plantações, vilas e muitas paisagens naturais. Pessoal, a gente precisa entender o quê? Que um município ele é formado sempre por uma área urbana e uma área rural juntos, ou então somente uma área urbana. Se for só área rural, não é município, ok? Aí é vila, enfim, tem outro nome. O município ele engloba quando tem área urbana e rural juntas ou somente área urbana, ok? Agora a gente vai ver como é a administração do município, quem cuida da administração, o que eles têm que fazer. Administrar o que? É cuidar, né? Aquela pessoa que é responsável por manter tudo em ordem, tudo bem certinho, e a gente vai ver como é que funciona. A gente viu que quem cuida da administração do município são o prefeito e os vereadores, certo? Mas o que o prefeito faz? Quem é o prefeito? O que ele faz? Onde é que ele trabalha? Vamos ver. Bom, o prefeito, ele administra a verba pública, ou seja, o dinheiro dos impostos, o dinheiro que a gente paga, para que esse dinheiro seja bem usado no benefício da população. O que é ser usado no benefício da população? Bom, é manter a cidade em ordem para que a população possa viver bem. Então, quais são as funções do prefeito ali? Ó? Fornecer saneamento básico, público, né, que é a rede de esgoto, fornecer um transporte público decente, que são as linhas de ônibus, para as pessoas poderem trabalhar, poderem passear, poderem estudar, né? Construir e manter creches, escolas e parques. Então, pessoal, é a função do prefeito construir as creches, construir escolas, construir parques, manter a iluminação, tudo sempre muito limpo, tudo organizado, bonitinho, para que atenda bem a nossa população. E onde que o prefeito trabalha? O prefeito trabalha na prefeitura do município. Então, galerinha, o prefeito ali é quem cuida do dinheiro, né, e da aplicação dele, né? Ou seja, ele tem que aplicar esse dinheiro em benefício da população, em coisas boas para a população, né? Agora vamos ver sobre os vereadores. Bom, os vereadores, eles atuam como mediadores dos interesses da população perante o poder executivo. Então, os vereadores são aquelas pessoas que a população reclama de algo. Ah, no meu bairro não tem luz. Aí os vereadores vão lá conversar com o poder executivo, que aquele bairro não tem luz, para resolver o problema. Então, os vereadores, eles fazem essa mediação, né? Eles são a ponte de conversa entre a população e o poder executivo. E o que mais os vereadores fazem? Bom,
Eles apresentam leis para o bem da população, eles criam, né? Eles apresentam leis para beneficiar a população. Eles fiscalizam as obras e os serviços públicos. Por exemplo, lá o prefeito está lá construindo uma praça. Eles ficam ali fiscalizando para ver se está tudo certo, se o dinheiro realmente está sendo usado para aquilo. E eles também discutem e votam o orçamento do município. Ou seja, o prefeito lá, quando ele é eleito, ele traz um orçamento. Eu vou gastar tanto em construção, tanto em iluminação, tanto em saneamento, tanto em transporte. E aí os vereadores é que votam se aquilo pode ser ou não pode. E os vereadores trabalham na Câmara Municipal, né? Na Câmara Municipal do município, beleza? Conseguiram entender aí a diferença? O prefeito é um só, vereadores são vários. E vale lembrar também que tanto o prefeito quanto os vereadores são escolhidos pelo voto popular, então somos nós que escolhemos através do voto, e que o mandato dele, ou seja, a duração, né, desse cargo dele é de apenas 4 anos, ok? Então vamos lá para o próximo. Agora a gente tem aqui, as diferentes formas de trabalho no município. Área rural e área urbana, que lembra que a prof falou que o município é formado pela área rural e pela área urbana? Então, em um município existem muitas formas de trabalho que podem ser realizadas na área urbana, que é a cidade, ou na área rural, que é no campo. As atividades são bem diferentes entre um lugar e outro, né? Por exemplo, a gente sabe que no campo, na área rural, não tem a mesma quantidade de serviços que tem na cidade, né? Então, as atividades são bem diferentes. Por exemplo, aqui na área rural, a produção de vegetais, a criação de animais e a extração de recursos naturais são as atividades de maior destaque. Então, lá na área rural, no campo, a gente tem o quê? Os agricultores com a produção dos vegetais, né? A agropecuária com a criação de animais e o extrativismo, né? Com a extração dos recursos naturais. Apesar de normalmente as mesmas atividades serem realizadas nos municípios, cada local tem uma maneira própria de desenvolver algumas delas. Por exemplo, ali, um agricultor daqui do município de Paranaguá, ele vai fazer o mesmo serviço que um agricultor de uma outra cidade. Ele vai plantar, vai cuidar, né, das plantações. Mas não quer dizer que o agricultor daqui faça isso da mesma maneira do agricultor de uma outra cidade. Cada região, né, trabalha de acordo com a sua realidade. Ou seja, eles podem exercer o mesmo trabalho, a mesma função de agricultor, mas eles não fazem da mesma maneira. Beleza? Agora aqui, atividades realizadas em litorais, em rios e no campo. Então, para os pescadores, o sucesso do trabalho depende do tipo do peixe, da época do ano, do nível da água e até das fases da lua. Existem diferentes técnicas que são utilizadas para capturar os peixes, que foi aquilo que a gente falou, pessoal. O pessoal que pesca aqui em Paranaguá, às vezes não pesca da mesma maneira que o pessoal que pesca lá no Rio de Janeiro, que pesca em outras cidades. Então, aqui, as atividades agrícolas são realizadas de acordo com a cultura dos ancestrais das pessoas de determinada comunidade e também conforme as tecnologias disponíveis na região. E a mesma coisa para a pesca, tudo depende do quê? Da cultura que vai passando de pai para filho, né, dos ancestrais, né, que vai vindo de um por outro, né, daquela coisa, isso é da minha família fazia desse jeito, né? Então, depende muito disso e também do quê? Das tecnologias disponíveis na região. Tem regiões que têm máquinas, tem regiões que não têm, as pessoas têm que fazer manualmente. Então, depende aí de várias coisas, né? E o trabalho e a tecnologia no espaço urbano. Bom, na cidade, que é a sede do município, existem uma variedade de trabalhos enormes, né? A gente tem muito tipo de prestação de serviço. A gente tem cabeleireiro, massagista, professor, motorista, engenheiro, pedreiro, pintor, vendedor, médico, enfermeiro. Olha, a gente tem uma infinidade de trabalhos. E essas atividades são desenvolvidas de acordo com a necessidade das pessoas que vivem nesse lugar. Então, se é uma cidade que as pessoas ficam muito doentes, precisam de bastante médicos. Se é uma cidade que tem bastante construções, então precisa do quê? De bastante engenheiros, bastante pedreiros.
Então, as atividades desenvolvidas dentro do município varia de acordo com a necessidade das pessoas que vivem nesse lugar. Ao observarmos as cidades na atualidade, muitas vezes a gente não percebe as transformações que ocorreram com o passar do tempo nesses espaços. No entanto, cada município tem uma história sobre os trabalhos que movimentam a vida dos habitantes, né? Ou seja, o tempo vai passando e a gente não percebe as transformações que ocorrem com o passar do tempo, né, dentro do espaço. E cada cidade, né, tem a sua história sobre os trabalhos, né, que movimentam a vida dos habitantes, né, que de acordo com sobre os trabalhos que as pessoas faziam antigamente e fazem ainda hoje. Beleza? Então, pessoal, agora é hora de mãos à obra. Agora sim você tem que se preocupar aí com copiar as atividades. Mas você não precisa ficar parando o vídeo para copiar, porque a prof vai mandar o PDF para você copiar depois com calma, beleza? Agora a prof vai só explicar aqui as perguntinhas e depois você copia com calma para fazer. Então, não esquecendo ali do quê? Cabeçalho, letra maiúscula, sinais de pontuação, parágrafo, respeitar as margens, pular a quantidade de linhas certas para não ficar amontoado e caprichar na letra, ok? Então, vamos lá, número 1, responda as questões. Letra A. Quem são os responsáveis pela administração do município? Quem que cuida da administração do município? A gente acabou de ver. Pode colocar lá. Letra B. Quais as funções do prefeito? O que o prefeito faz? E letra C. Quais as funções dos vereadores? O que os vereadores têm que fazer? Letra D. Explique quais são as formas de trabalho no campo. Então, quais as formas de trabalho no campo? Letra E. Explique como são as atividades realizadas em rios, do que elas dependem, como é que acontece. Letra F. Explique quais são as atividades realizadas na área urbana e como elas acontecem. Então, quais são as atividades? Ó, a prof citou aí um monte, né? E você vai explicar como elas acontecem. Elas acontecem por quê? De que forma? Vale lembrar, pessoal, que se tiver alguma coisa que vocês não encontrarem na revisão, vocês podem também consultar a sua apostila para responder essas perguntas, beleza? A revisão é um resumo, né, um apanhado aí do que a gente aprendeu. Na sua apostila você tem as informações mais completas, então você pode consultar lá também, ok? Então, pessoal, da nossa aula de história é isso. Espero que tenham gostado da revisão, que tenham reforçado o conteúdo, que tenham esclarecido as suas dúvidas. Qualquer coisa, é só entrar em contato com a prof, que a prof está aqui para ajudar você no que for preciso, beleza? Então, galerinha, um beijo e até a próxima aula.